Voltando, né? Eu não sei o que houve aqui, né? Mas bora lá, vamos continuar. O que aconteceu que o nosso vídeo foi interrompido, né? Caiu aqui, eu não sei se foi uma questão da internet, mas caiu. Então, continuando aqui, que tudo acontece para o nosso bem, né? Na genealogia oficial de Jesus Cristo, que tem lá em Mateus de 1 a 16, diz, né? Distingue-se 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Então, Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei, né, ao casar com um judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Então, não são exatamente reputações excelentes, mas Deus converteu o mal em bem, e Jesus veio dessa linhagem. Então, o propósito de Deus é maior que nossos problemas, nossos sofrimentos, até mesmo os nossos pecados. Então, dando continuidade, né, no propósito. Então, lá, continuando no capítulo 28, no capítulo 8, versículo 28, que diz: daqueles que eu amo e que foram chamados, né? Então, essa promessa é somente para os filhos de Deus, não é para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. Então, de acordo com o seu propósito. Propósito de quem? De Deus para mim e para você. Né? Que fomos salvos, que aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador. E que diz, né? Que propósito é esse que Deus disse? Né? Que sejamos... Por que nós estamos aqui? Para ser semelhante a seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Eu espero que realmente esteja fazendo sentido para você, esclarecendo um pouco mais, né? Como que a gente vai se transformando. Então, como que a gente vai edificando um caráter semelhante ao de Cristo? Você acreditando ou não, nós somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro, por exemplo, não tiver peso suficiente para aparar as arestas, ele vai usar o quê? Uma marreta. Se formos realmente obstinados, né? Ele utilizará o quê? Uma britadeira. Ele usará o que for necessário para fazer aquela joia bruta se transformar em uma joia, uma preciosidade. Então, cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter, do nosso caráter, do meu caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento de músculos espirituais, né? E de fibra moral. A paciência produz caráter. Lá em Romanos 5, 3, 4, traz isso, né? Explicando um pouquinho mais como que a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente na minha vida, na sua, é tão importante o que acontece dentro de nós. Então, as circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é o quê? É eterno. Vamos entender um pouco mais, né? O que significa isso. Por exemplo, a Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando o quê? As impurezas. Lá 1 Pedro 1,7 diz assim, ó, essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. E essa pureza de fé vale mais do que ouro. Olha só a profundidade disso, né? Por exemplo, já foi feita uma pergunta para Ourives para perguntar, né? Para ele responder. Como você sabe que a prata é pura? E o que ele diz?
quando eu vejo o meu reflexo nela. Olha só, gente, que exemplo. Né? Então, nós somos refinados pelas provações. Né? As pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Olha o que Tiago declara sobre isso. Ele diz assim, ó, amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Lá, Tiago 1, 2, 3. E nós sabemos que as experiências nos tornam mais fortes quando a gente quer realmente crescer. Então, olha só, porque Deus, ele pretende nos tornar semelhante a Jesus. E ele vai fazer a gente passar por as experiências que Jesus passou. Por exemplo, a experiência da solidão, da tentação, do estresse, as críticas, as rejeições e tantos outros problemas que Jesus viveu. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Está escrito lá em Hebreus 5, 8, 9. Diz assim, ó. Foi por meio do sofrimento, né? Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento, pelo qual foi também aperfeiçoado. E nós podemos pegar esse exemplo para a nossa vida. Né? Porque Deus, né, vai nos eximir de passar aquilo que Ele permitiu que o próprio Filho passasse. Olha o que Paulo afirma lá em Romanos 8, 17. Ele diz assim, ó, iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis na eternidade, meus queridos. Tá, como que a gente vai reagir aos problemas? Como Jesus reagiria? Na verdade, assim, os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas vezes a gente nem aceita isso, né? Muitas pessoas tornam-se, né, ainda mais amargas em vez de melhorar. E muitas pessoas nunca crescem. Por quê? Não reage como Jesus reagiria. Então, por quê? Porque também não sabem que o plano de Deus é bom. Porque Deus sabe o que é melhor para você. E sempre Ele visa o nosso bem. Porque o Senhor disse a Jeremias, porque eu que conheço os planos, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Está lá em Jeremias 29. Por exemplo, José do Egito, ele compreendeu. Né? Ele compreendeu essa verdade quando foi falar aos irmãos que haviam vendido ele como escravo. O que ele disse? Né? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tá lá, Gênesis 50, 20. Ezequias, por exemplo, expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Olha o que ele diz, lá em Isaías 38. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Por quê? Se você for ler lá o capítulo 38, você vai entender o que aconteceu com Ezequias. Né? Então, ó, sempre que Deus disser não ao meu pedido de alívio, ao seu pedido de alívio pelo sofrimento, lembra, né, que Ele está nos treinando para que possamos viver de acordo com seu santo propósito. Minha linda, seja bem-vinda. Então, assim, onde que está escrito isso? Lá em Hebreus 12, né, a confirmação. Então, só para você lembrar que ninguém está aqui, por mais belo que seja, para enfeitar esse planeta. A gente está aqui porque
Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Então, como que a gente, né, vive isso? De que forma? Se manter o quê? Concentrado no plano de Deus. E não no problema, no sofrimento. É fácil? Não. É possível? É. Por quê? Primeira coisa, conhecer. Saber que nós somos sonhados no coração de Deus e nós só estamos aqui porque Ele nos colocou aqui. Por exemplo, Jesus. Por que Jesus suportou a dor da cruz? E nós somos exortados a seguir o seu exemplo. Lá em Hebreus 12:2 está escrito, diz assim, ó, mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ele ia ter. Tinha promessa, nós também. A Bíblia está cheia das promessas de Deus para a nossa vida. Então, se a gente ficar olhando para o mundo, nós vamos ficar muito aflitos, com muito sofrimento. E muitas vezes a gente entra nessa. Não é a gente fazer de conta que não existem os problemas. Existem. Foi o que está sendo colocado até agora aqui. Mas se eu decidir andar com as minhas próprias forças, vai ser sofrimento. Então, o segredo, né, da resistência é lembrar que o sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. Por exemplo, Moisés suportou uma vida de tribulação. Por quê? Porque ele contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma e ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. Está lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Então, o que nós precisamos fazer? Não nos rendermos às considerações, né, de curto prazo, às dores. Porque por mais difícil que seja, é temporária. Lá em Romanos 8, 17, 18, está escrito assim, ó, se participamos da sua glória, precisamos também participar do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que ele nos dará adiante. A eternidade. Outro exercício para fazer é exultar e agradecer a Deus. Lá em Tessalonicenses 5,18 diz assim, ó, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Jesus Cristo. Como que isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que nós, você, sejamos agradecidos pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas, né, próprias deste mundo. Não. Em vez disso, Ele quer que nós façamos o quê? Demonstramos gratidão pelo fato de Ele usar os problemas, né, que nos afligem para o cumprimento dos propósitos dele, entendendo isso. Filipenses diz, lá Filipenses 4 diz, alegrem-se sempre no Senhor. Ele não diz, alegrem-se no seu sofrimento, né, porque isso seria masoquismo. Ficar feliz pela dor da gente, não. É no Senhor. Ó, preste bem atenção, né? A gente não tem que dar gratidão porque eu estou sofrendo. Eu dou gratidão pelo sofrimento porque eu sei que isso está me trabalhando, me purificando. E na presença do Senhor a gente suporta, senão não suportaria. Então a gente precisa estar atento para assim, não importa o que aconteça na sua vida. Precisa se alegrar no amor,
na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Lá em Lucas 6, 23 está escrito assim, ó: alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Né? Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não estamos sozinhos. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, não. E tentando nos motivar com frases feitas. Não, ao contrário. Ele participa do nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito quem opera em nós. Deus jamais nos deixará sozinho. Lá em Tiago 1, 3, 4 está escrito assim, ó: seja paciente e persistente, recuse-se a desistir. Olha o que está escrito lá em Tiago, diz assim, ó: entendam que os problemas que nós vivemos vêm para lhe testar a fé e gerar perseverança em nós. Mas deixe que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. Eles descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Que conforto! Né? A construção do nosso caráter é um processo lento. A gente tem uma vida aqui nessa terra para fortalecer o nosso caráter, para se curar dos bloqueios, das dores. E não ficar fugindo, escapar das dificuldades da vida. Nós não podemos criar um atalho para esse processo. Porque nós vamos atrasar o nosso crescimento. E, na verdade, vamos acabar experimentando sofrimento ainda pior. Então, tem um problema? Encara o problema, enfrenta. Enfrenta esse problema. E resolve ele. Para quê? Para que você não vá de forma mais dolorosa. Né? Então, a gente não pode, né, manter a negação e a rejeição. Quando a gente compreende, né, as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos oração do tipo consola-me. Faz com que eu me sinta melhor. E vai para o quê? Renova-me. Né? Usa essa situação para, né, que eu me torne mais semelhante a ti. Quando que a gente sabe que está amadurecendo espiritualmente? Quando nós começamos a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando um problema neste momento, não pergunte, por que eu? Em vez disso, pergunte, o que queres que eu aprenda? Então, confie em Deus e siga fazendo o que é certo. O que está escrito lá em Hebreus 10, 38 diz assim, ó: vocês precisam preservar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Ou seja, não desista, cresça. Então, agradecendo a Deus pela tua presença, pela oportunidade, o Espírito Santo aqui conosco, trazendo essa orientação, mexendo na sua mente, no seu coração, na sua alma, para que você consiga entender um pouco mais, né? Entender que por trás de toda adversidade existe o propósito de Deus. E você só vai enfrentar sozinho esses problemas se você quiser. Porque se você entendeu isso aqui hoje, você não vai mais ficar se debatendo, sofrendo à toa. Você sabe que tudo eu vou viver cada pedacinho disso, porque eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Então, um versículo para você, né, se aprofundar um pouco mais do que a gente fez aqui, a reflexão, é o Romanos 8, 28, que diz assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu, você, que não estamos aqui aleatoriamente. Tudo é para o nosso crescimento espiritual, para Deus fazer a sua vontade em nossas vidas, viver o propósito de Deus. Então pense comigo hoje aqui, ó. Que problemas na sua vida, né? Que problemas você já se permitiu viver, enfrentou esse problema, enfrentou isso na presença de Jesus, o Espírito Santo, do Pai, entendendo que isso era para um crescimento maior, que não era punição, que não era castigo, e sim crescimento. Então, meus queridos, minhas queridas que estão aí, minha nora abençoada, todos os que estão me assistindo depois, né? Então, amanhã, olha só a sequência disso. Amanhã a gente vai um pouquinho mais. Hoje foi sobre transformando, amanhã crescendo por meio das tentações. Que tentações são essas? Hoje foi para a gente refletir, né? Como que a gente transforma o sofrimento em eternidade, em crescimento espiritual. Então, beijo no coração de vocês. Fico na presença do Senhor, que tem um sono abençoado, que você e sua casa continue na presença do Senhor. E que essa sementinha de hoje realmente vai sendo regada, e que o Espírito Santo é quem nos convence, mas somos nós, né, que entendemos que toda aprovação é para o nosso crescimento espiritual, que é para nós nos tornarmos semelhante a Cristo. É para nós entendermos que aqui é temporário para a gente ir para a eternidade. E que tudo que eu vivo aqui, todas as provações, para que eu tenha musculatura espiritual. Mas isso é uma decisão de eu acreditar ou não nisso. Então, fique na presença do Senhor. Gratidão enorme pela tua vida. Eu honro e agradeço. Beijo, beijo. Até amanhã.